Oi meninas! Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o meu diário de gravidez. Pra quem me segue lá no Instagram, eu postei há algumas semanas atrás que eu estava grávida. E aí vocês acabaram me pedindo pra que eu fizesse o diário de gravidez. Me perdoem se vocês ouvirem buzinas, propaganda de carro de som, enfim, barulho de tudo quanto é tipo, porque eu tô gravando no horário de pico praticamente. E eu moro no centro, então é toda hora muita buzina, muito carro de som e por aí vai. Mas enfim, é o tempinho que eu tenho e aí eu vim gravar pra vocês. Me perdoem também, porque hoje é sexta-feira, eu já estou completando 13 semanas e só agora eu consegui vir aqui gravar pra vocês o meu diário de gravidez, porque eu estava, enfim, um pouco mole, indisposta e tal, eu queria ficar deitada, não queria fazer muita coisa, mas aí agora eu tô começando a ficar mais esperta, porque eu já saí, né, dos 3 primeiros meses, que são os mais chatinhos, e, enfim, vamos lá. Bom, devido a eu não ter gravado as outras semanas, então eu fui anotando no celular os sintomas que eu fui sentindo e tal, e aí vim aqui hoje falar pra vocês, fazer um relato dessas minhas últimas semanas. Então vamos lá. Eu descobri que estava grávida quando eu estava de 3 para 4 semanas. E aí eu vou começar a falar a partir da minha 4ª semana que eu comecei a sentir. Então eu sentia muitas dores na lombar. Eu não sou de ter dores na lombar, nunca tive probleminha de coluna, essas coisas assim. Então eu comecei a sentir muitas dores na lombar. E também um sintoma que eu vejo assim, muitas meninas assistem muitos diários de gravidez do YouTube e a maioria das meninas não comentam sobre isso, que são cólicas. Eu, principalmente no início da minha gravidez, eu sentia muitas cólicas. A gente ficou até um pouco assim assustado e depois que a gente fez o beta e tal, que realmente estava positivo, e aí a gente foi com os meus médicos e tal, e eles falaram que era super normal, porque tem gestantes que sentem cólicas e tal, e tem gestantes que não sentem. E aí a maioria das gestantes que eu via no YouTube, ou que eu chegava a conversar, tipo minha cunhada que já teve neném, minha mãe, a maioria não sente cólica. E eu sentia muitas cólicas no início da gravidez. Mas aí agora, como hoje, exemplo, eu já tô fazendo 13 semanas, essas cólicas já diminuíram bastante, então quase não sinto mais, mas no início da gravidez era muito frequente. E eu sentia muito sono durante o dia. Não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de gravar vídeo, de postar nada no Instagram, eu queria ficar deitada na cama, dormindo o dia todo largada de pijama. Então esse foi um dos sintomas também das minhas 4 primeiras semanas. Outro sintoma foi muita fome. Eu estava sentindo muita fome, que tipo assim, no café da tarde a gente tem o costume aqui em casa de se reunir sempre às 4h30, 5 horas mais ou menos. A família toda se reúne, faz aquele café e aí come aqueles pães e tal. E eu estava simplesmente comendo 4 a 5 pães só no café da tarde. E não era assim pão pequeno, sabe? Aqueles pão francês. Era pão francês, que ele é bem grande. Pois é, eu tava comendo de 4 a 5. Mas aí o pessoal ficava me olhando meio assim, estranho e tal. Até meu sogro falava assim, me perguntava se eu tava normal, porque eu tava comendo muito. Mas nessa época eu já estava grávida. E depois que eu fiz o beta e tal, eu continuei comendo da mesma forma. E aí eu, né, me deu aquele clique, que era por isso que eu tava comendo dessa forma, né, desesperadamente. Enfim, esses foram os sintomas das minhas 4 primeiras semanas de gestação. E aí agora eu vou falar da minha 5ª semana à minha 9ª semana. Então, eu continuei a sentir as dores na lombar, porém já foram com menos frequência do que nas 4 primeiras semanas. Tipo, foi assim, diminuindo, foi dando uma diminuída nos meus sintomas. As cólicas também foram diminuindo, não foram mais aquelas cólicas tão chatas que estavam nas primeiras semanas. A minha fome também diminuiu um pouco, porque eu comecei a fazer o pré-natal, né, e tal, e aí eu fiz aquela bateria de exame toda, e aí meu médico já começou a passar de vitaminas,
pra mim tomar. Então eu acho que as vitaminas, a partir do momento que eu comecei a tomar as vitaminas, então eu acho que foi me ajudando a não sentir aquela fome de leão que eu tava sentindo nas primeiras semanas, né? Porque a criança vai puxando, vai querendo nutriente pra crescer, se desenvolver. E aí acabou que eu tava comendo igual uma desesperada. Mas aí depois que eu comecei a tomar vitamina e tal, aí tudo melhorou. Então, outro sintoma muito chatinho que eu tive na minha gestação, eu ainda estou tendo isso até agora, mas graças a Deus assim, deu uma diminuída, eu tô percebendo que tá diminuindo, é que eu simplesmente durante a noite eu me acordo do nada, tipo 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu simplesmente acordo e pronto, fico na cama girando de um lado pro outro, pego o telefone, vou mexer, não sinto sono, meu sono simplesmente desaparece. E aí durante o dia eu tô caindo de sono, porque tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que ir pro lado, pro outro. E aí eu tô caindo de sono, né? Então esse é um sintoma que eu realmente não gostei muito por causa disso. Mas aí meu marido foi super compreensível, ele acabou me deixando na cama e tal, eu parei de trabalhar uns dias. Ele acabou dizendo, não amor, eu fico trabalhando, você pode ficar em casa e tal. E aí você dorme mais, porque como eu não dormia durante a noite, eu via o dia amanhecer praticamente. E aí quando dava tipo 7 horas da manhã, aquele som começava a pesar em cima de mim, eu queria dormir. E aí era a hora que eu iria dormir, seria de 7 horas da manhã pra frente. E aí ele acabou dizendo, não amor, fica em casa, não vai trabalhar, deixa que eu resolva as coisas e tal. E aí eu também comecei a sentir muitas dores nos seios. Gente, muita dor nos seios. Eu nunca imaginei que fosse doer tanto, dói tudo. E tipo, eu coloco o sutiã, aí parece aquela firmeza, sabe, assim. E aí para um pouco de doer, porque dá aquela pressão, alivia aquela pressão. Mas tipo, quando tiro o sutiã, fica latejando, fica uma coisa muito chata. Porque dói muito, então eu tenho que segurar, tenho que apertar assim pra parar de doer. Mas enfim, já perdi 2 sutiãs também. Tá crescendo assim, acho que muito rápido. Porque eu nunca fui de ter os seios grandes e tal, meus seios são pequenos. Mas agora eu tô vendo assim que já tá crescendo bastante, eu já tô perdendo sutiã e tal. E os que eu já estou usando no momento, eu já sinto que já estão ficando pequenos, sabe? Não tá assim como era antes. Mas enfim, as dores continuam. Outra coisa também chatinha é que eu estou fazendo muito xixi durante a noite. Eu nunca fui de tipo acordar uma vez pra ir no banheiro fazer xixi, ou então acordar 2 vezes pra ir no banheiro fazer xixi durante a noite. Não, eu sempre fui de dormir a noite toda. Então eu comecei a levantar tipo 2 vezes por noite pra ir no banheiro fazer xixi. E aí, como eu falei, eu acabei conversando com minha mãe, minha cunhada e tal, e elas geralmente falam assim, nossa, esse sintoma eu já vim sentir quando eu tava com 8 pra 9 meses, praticamente quase pra ter, mas eu já estou sentindo desde agora, então não me faz muita diferença, porque como eu não tô dormindo muito durante a noite, né, então acaba que eu fico indo lá e tal, depois eu volto, mas é um sintomazinho bem chato. Quanto aos enjoos, eu não sinto aquele enjoo assim pra vomitar e tal, aquela coisa toda. O meu enjoo é tipo se eu acabo de comer, fica aquele sobe e desce, como se a comida não tivesse me caído bem. Tipo uma azia, mas é bem uma azia, uma má digestão, digamos assim. E aí, esse é o meu tipo de enjoo. Eu não tive enjoo pra vomitar, nem nada. Só sinto mesmo essa má digestão, que é um pouquinho chata, porque a gente acaba de comer e aí eu fico sentindo por horas aquilo ali e tal, então é um pouquinho chato. Nas minhas... A partir de agora eu vou falar da minha 10ª semana pra frente. Então eu continuei tendo essa indisposição durante o dia, porque eu fico acordada de noite, acabo dormindo durante o dia. O xixi durante a noite, várias vezes no banheiro, continua. As dores nos seios aumentaram. E eu senti também um pouco de tontura. Uma vez eu tava aqui no centro. E aí a gente foi, acho que no supermercado, eu não sei. E aí quando eu desci do carro começou a dar aquela tonturazinha básica. E aí eu falei pra ele me segurar um pouquinho, eu fiquei segurando ele. Mas fui fazendo as coisas normalmente, tá? Eu fui no supermercado, tá? Só que pra mim tava tipo assim, não acertava onde é que tava o chão, parece que meu pé passava assim direto, não sei, uma coisa estranha. E as coisas também começavam a rodar um pouco. Mas enfim. E a minha paciência também tá super curta, gente. Fico com pena do meu marido porque
tem horas que ele não pode falar nada. Então, a minha paciência tá curtíssima. Agora, esses tempos, eu tô mais em casa, como eu disse, mas faz parte, né, meu povo? Os hormônios estão daquele jeito. Enfim, esses são os meus sintomas da 10ª semana até hoje. No caso, que eu vou falar da minha 12ª, porque eu tô completando a 13ª hoje. Tá praticamente igual, continua as mesmas coisas, nada mudou muito. Eu queria pedir pra vocês também comentarem qual foram os sintomas de vocês, se vocês sentem alguma coisa do que eu sinto, se vocês também sentiram cólicas e tal, que eu também sinto ainda um pouquinho. Então é isso. Esse é o meu vídeo de diário de gravidez. Eu fiz um update das minhas semanas passadas e a partir de agora eu vou começar a fazer um vídeo assim, tipo a cada 2 semanas, mais ou menos. Porque às vezes muda alguns sintomas, às vezes não muda muito. Mas aí, espero que vocês gostem do vídeo. E agora eu vou tentar manter um pouco a regularidade de estar postando aqui. Como eu disse antes, eu tava muito chatinha, queria só ficar deitada, só dormindo. Mas aí agora eu vou começar a postar mais um pouquinho, com mais frequência. E é isso. Se você gostou, aproveita para clicar aí no joinha, para dar uma ajudinha aí na popularidade do vídeo. E deixe seus comentários aqui abaixo. Beijos e até o próximo. The